pessoal, tudo bem? Gente, então vamos agora resolver essa famigerada questão número 42 aí, que caiu para o cargo de Engenharia Mecânica, uma prova aí da Unirio, tá? Então, uma questão envolvendo engrenagens planetárias e ele pede a rotação, a velocidade de rotação do braço dessa engrenagem planetária, tá? Gente, para a gente descobrir isso, nós precisamos saber aqueles conceitos ali que eu expliquei nas videoaulas anteriores e também a gente precisa saber que a velocidade de rotação do braço dessa engrenagem planetária é uma velocidade relativa em relação à rotação dos outros elementos desse trem de engrenagens. Então vamos lá, como é que a gente resolveu essa questão, tá? Então essa questão ela foi resolvida primeiro determinando a relação de transmissão global que a gente já estudou nas videoaulas anteriores. Então a gente já chegou à conclusão, por isso que eu fiz aquele caso 1, caso 2 e caso 3, para chegar nessa conclusão, aonde a relação de transmissão global, ou chamado valor do trem de engrenagens, é a rotação da última dividido pela rotação da primeira, tá? E você também pode usar a quantidade de dentes da primeira dividido pela quantidade de dentes da última engrenagem, ou o raio da primeira dividido pelo raio da última, enfim. Tá. Para resolver, então, essa questão, você precisa saber que o movimento do braço dessa engrenagem planetária é um movimento relativo. E você vai precisar saber que esse movimento relativo vai ser dado pela a diferença da rotação da última engrenagem e dividido pela diferença entre a rotação da primeira engrenagem, tá? Ok, pessoal? Então, isso é uma questão vetorial, tá? A rotação do braço é uma questão vetorial. Então, você vai subtrair o movimento desses dois vetores, que é a rotação da engrenagem última pela rotação do braço e dividir pela rotação da primeira pela diferença da rotação do braço. Você vai dividir essas duas grandezas e vai obter então essa relação de transmissão global. Bom, vocês perceberam aqui que esses valores aqui nós não temos. Então essa questão ela trouxe mais um complicativo, mais uma dificuldade. Nós não temos os valores dos raios da engrenagem, mas ele disse no enunciado aqui, pessoal, que aqui ó, tá vendo, ó, que os diâmetros são iguais. Ou seja, os raios também são iguais. Então, com essa informação, eu consigo então encontrar uma razão entre esses valores. Então, olha aqui, ó. Eu consigo achar uma razão entre os diâmetros ou os dentes da solar e da anelar, já que a engrenagem solar é a primeira engrenagem nesse trem de engrenagens. E a anelar é a última engrenagem nesse trem de engrenagem. Então eu preciso achar essa razão. Se eu não achar essa razão, eu não consigo então calcular lá o valor E, que é a relação de transmissão global. Então vamos lá. O raio da anelar, vocês podem perceber aqui, deixa eu pegar uma caneta, que o raio da anelar vai ser o que? O raio da anelar, o raio total, vai ser o raio da solar, que vai até aqui, mais 2 vezes o raio da planetária. Tá vendo? Então, se eu pegar esses valores aqui, tá vendo? Que eu estou assinalando aqui, eu vou exatamente chegar no raio da anelar. Então, o raio da anelar vai ser o raio da solar mais 2 vezes o raio da planetária. Só que esses valores são todos iguais e essa informação foi dada pelo enunciado. Então, eu posso falar que o raio da anelar é igual a 3 vezes o raio da solar, tá? Então, se eu pegar o raio da solar e isolar ele junto com o raio da anelar,
eu vou ter então uma razão entre os diâmetros, ou uma razão entre os dentes da solar e da anelar, que é exatamente a razão entre o raio da primeira, tá vendo? Ó, a primeira engrenagem com a última engrenagem, e esse valor é igual a 1/3. Tá bom, pessoal? Então, passando agora para a próxima etapa, nós já sabemos que o raio da primeira dividido pelo raio da última é igual a 1/3, então a relação de transmissão global, que é esse valor do E, é exatamente igual a 1/3. E digo mais, se o sentido da primeira engrenagem é contrário ao da segunda engrenagem, observem bem lá na figura, lá, ó. Tá vendo? Ó? Se essa engrenagem girar para esse lado, a planetária vai girar exatamente ao contrário. Então, o valor da relação de transmissão global vai ser negativo, tá? Lembrem que a anelar está parada, ela está imóvel, tá? Então, olha aqui, ó. Então, chegamos então no valor E, que é o valor da relação de transmissão global desse trem de engrenagem. Bom, de posse desse valor negativo aí, que é igual a 1/3, tá? Nós agora vamos para a próxima relação, que é entre o movimento relativo do braço e da engrenagem, que a gente já comentou que é um movimento vetorial. Então, se é um movimento vetorial, você subtrai a rotação da última engrenagem com a rotação do braço. E aí, se você dividir essas duas grandezas que relacionam a rotação da última engrenagem com a rotação da primeira, você também obtém a relação de transmissão global. Tá? Agora é o seguinte, nós sabemos também que a rotação da última engrenagem, que é a rotação da anelar, é zero, porque ela é imóvel. Então eu agora vou substituir esses valores aqui. O E já foi encontrado ali no slide anterior, e a rotação da última é zero. E o valor da rotação da primeira engrenagem, que é a engrenagem solar, ele forneceu no enunciado que é 1000 RPM, tá? Lembrem-se que esse valor é negativo. Por que é negativo? Pessoal, por causa do sentido da outra engrenagem, que é exatamente o contrário. Então aí o valor tem que ser negativo. Então, substituindo esses valores aí, agora eu vou fazer uma multiplicação cruzada, tá? Multiplicação cruzada. Eu vou pegar esse cara aqui, ó, e vou multiplicar ele cruzado com o menos 1, tá? Com o menos 1. Então eu vou resultar nisso aqui, ó, menos 1000 com mais n do braço. E esse 3 eu vou multiplicar cruzado com o menos n do braço, que é a rotação do braço. Pessoal, agora é só substituir os valores, inverter eles de posição, pega esse 1000, coloca lá do outro lado, e esse menos 3 coloca desse lado. Agora eu vou somar o 3 com o 3n do braço com o n do braço, vai resultar em 4n do braço, que é a rotação do braço. Se eu pegar esse 4 e passar ele dividindo por 1000, então eu finalmente vou chegar na resposta, que é 250 RPM, que é a rotação do braço pedida aqui na questão 42 para o cargo de Engenharia Mecânica, prova da Unirio, que aconteceu em 2016. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí da resolução e todas as minhas explicações. Podem me enviar um e-mail em vencereditorial@gmail.com ou podem deixar os comentários de vocês aí. Não esqueçam de deixar o like aí se vocês gostaram da resolução dessa questão, ok? Então, um forte abraço e até a próxima.